A vida depois da morte, Scott Rogo. Telefonemas dos mortos, pergunta. A esposa de Ronald Baird faleceu em março de um ano não esclarecido da década de 1960 e Baird, escritor profissional, viajou por via aérea para Roma na esperança de se recuperar o trauma emocional causado por sua morte, embora, porém, o corpo de sua esposa estivesse bem enterrado em um cemitério britânico. Baird não ouvira dela a última palavra, na acepção literal da expressão. O incidente ocorreu em certa manhã, quando ele estava dormindo à sexta em um quarto no hotel de Roma. O telefone tocou inesperadamente e, pegando o fone, Baird ficou petrificado ao ouvir a voz de uma telefonista interurbana anunciando uma chamada de pessoa para pessoa por parte de uma senhora. Momentos depois, uma voz fantasmagórica começou a falar no telefone. Era, sem sombra de dúvida, a voz de sua esposa, recitando um de seus próprios poemas. A voz foi se calando aos poucos, até se fazer completo silêncio. Essa pequena sequência desempenha um papel-chave no romance de Anthony Burgess, Beard Roma Oman, escrito em 1976. Burgess, mais conhecido como o autor de A Clockwork Orange, Laranja Mecânica e Earthly Powers, estrutura o seu romance em torno do dilema do personagem principal, em face de uma série de telefonemas fantasmagóricos de sua falecida mulher. O livro é vivo e colorido, mas é um romance, ou será mesmo? Pergunta. Quando ouvi falar pela primeira vez a respeito do livro de Burgess, fiquei intrigado. Tendo terminado um trabalho de muitos anos sobre a voz dos espíritos gravados, eu e Raymond Byles estávamos começando a levar mais a sério todas as informações que havíamos ouvido, sendo a importância por parte de pessoas que acreditavam firmemente ter recebido telefonemas de pessoas mortas. É natural, portanto, que o romance de Burgess me levasse a imaginar se as experiências de Ronald Baird seriam totalmente fictícias, ou se a ideia a respeito delas não teria vindo a Burgess devido a algum fato realmente acontecido, do que ele tivesse tomado conhecimento, ou talvez mesmo refletisse uma experiência pessoal. Escrevi a Burgess. Passaram-se várias semanas antes que um breve bilhete vindo de Mônaco, onde residente, o escritor confirmasse a minha suspeita. Admitiu que telefonemas psíquicos tinham acontecido com ele, justamente como conta no romance. Na realidade, o romance é uma espécie de autobiografia disfarçada. Burgess classificou de terrível chateação a série de telefonemas, revelando o mesmo sentimento ambivalente de Baird diante dos contatos psíquicos. A despeito da atitude bastante desdenhosa de Burgess em face dos telefonemas de sua falecida esposa, a maior parte das pessoas que recebem telefonema dos mortos experimentam, segundo relato, reações que vão do temor quase religioso até o choque. É provavelmente por isso que poucas pessoas têm relatado tais telefonemas aos parapsicólogos. Fiquei, assim, muito surpreendido ao verificar, quando comecei a coletar um número cada vez maior de tais relatos, como são os mesmos comuns e diversificados, pesquisando o telefonema dos mortos. Ouvi falar pela primeira vez desse telefonema fantasma há vários anos, em 1967, quando comecei a explorar o campo da parapsicologia. Uma conhecida me falou de uma sua amiga que recebera um enigmático telefonema, afirmando que a voz era exatamente igual à de seu filho, que morrera em consequência de um desastre de motocicleta, cerca de 2 meses antes. A voz apenas dissera seu próprio nome e o de sua mãe, e logo o telefonema ficara mudo. Na ocasião, para falar a verdade, não levei o caso muito a sério. Pareceu-me semelhante a inúmeros outros casos que eu ouvira contar. No entanto, no decorrer dos 10 anos seguintes, fui ouvindo um número cada vez maior de relatos dessa natureza, me sentindo totalmente incapaz de explicá-los ou de rejeitá-los. Assim, por volta de abril de 1977, meu colega e amigo Raymond Byles recebeu um telefonema do Dr. John Medved, conceituado médico de Los Angeles, que antes já entrara em contato com vários parapsicólogos, na esperança de que algum pudesse ajudá-lo no estranho drama que participara. Raymond assegurou que o Dr. Medved já soubera de muitas pessoas que haviam recebido telefonemas de morte e talvez tendo ficado mais à vontade diante
dessa franca admissão, o médico nos relatou o seu caso de maneira bastante pormenorizada. O episódio ocorrera em junho de 1974, poucos dias depois da morte de sua mãe. Ela sempre fizera questão de ser enterrada na cidade natal da família, no estado de Idaho. E Medved viajaram para lá a fim de tratar dos funerais. No dia seguinte, ao do seu regresso para casa, recebeu um telefonema da mãe. Às 6h30 da manhã. Eram exatamente 6h30, contou Medved. E pensei que era cedo demais para me estarem importunando. De qualquer maneira, levantou-se da cama e correu até o telefone, que ficava no corredor próximo, e junto ao qual sempre havia lápis e papel para fazer anotações. Quando eu disse alô, continuou o médico, a voz no telefone disse: Johnny. Era uma vozinha esquisita e pensei que fosse uma de minhas irmãs. Parecia desanimada, como se estivesse querendo contar alguma dificuldade. O Dr. Medved pediu à pessoa para dizer qual era o problema, mas a voz se limitou a repetir o seu nome de modo muito estranho: Johnny, Johnny. E como continuou a nos relatar, eu repeti: o que é? O que se trata? Não sei se a voz disse Johnny de novo, mas eu já estava ficando muito nervoso. O que a voz me disse em seguida foi: é você, Johnny querido? Pergunta. A essa altura fiquei sem saber se tratava de um trote ou não sei o que foi, mas falei mais alto: quem é? Repeti a pergunta e a voz disse: sua mãe. Depois de concluir o relato do seu estranho caso, o Dr. Medved explicou que a voz do telefone tinha um timbre exato da voz de sua mãe. Não podia haver dúvida a esse respeito. O Dr. Medved também nos disse o nome de uma hóspede da casa a quem contaram o fato. Logo depois do telefonema, procuramos essa testemunha, que de fato confirmou que o Dr. Medved lhe havia falado sobre um estranho telefonema e ainda parecia estar então muito abalado. Naturalmente, os céticos poderão considerar o telefonema do Dr. Medved como uma simples fraude. Alguém que o conhecia e sabia de seu sofrimento poderia ter passado um trote imitando a voz da mãe para uma brincadeira cruel de péssimo gosto. Como, porém, se pode explicar uma voz que fala de um telefone, não somente com o timbre exato da voz da pessoa morta, mas também usando frases ou transmitindo uma mensagem típica de tal pessoa? Pergunta. Um caso desse tipo, a respeito do qual pude conversar com a protagonista cerca de 3 anos após o incidente, me foi comunicado por uma dona de casa no estado de Oklahoma, senhorita Mary Meredith, que me vira em um programa de TV em que fui entrevistado sobre o assunto. A senhorita Meredith ainda se mostrava nervosa para contar o seu estranho caso a quem quer que fosse, mas acabou me fazendo uma descrição completa de um incidente ocorrido pouco depois de uma operação a que foi submetida em 1977. Eis o seu relato. Fui operada no dia 27 de agosto de 1977. Voltei para casa uma semana depois e, naturalmente, havia uma correspondência me esperando. Uma das cartas era de minha mãe, que morava em Kentucky, contando a morte de minha prima Shirley, que morava em Louisville, naquele estado. O telefone tocou quando eu estava na cozinha. E quando atendi, disseram do outro lado da linha: alô, Mary, é Shirley Jean. Perguntei: quem? E a voz repetiu: é Shirley Jean. A voz era igualzinha à da minha prima, que tinha um ligeiro sotaque sulino. Naturalmente fiquei transtornado. A princípio achei que fosse mesmo ela. Depois vi que não podia ser e respondi: que espécie de gente é você? Pergunta. É doente? Pergunta. Que espécie de gente é você para passar um trote desse? E desliguei. Fiquei tão nervosa que fui me deitar de novo, mas o telefone tornou a tocar e fui atender. A mesma voz se fez ouvir e disse: Mary, é Shirley Jean, você está passando bem? Perguntou. Consegui me dominar e perguntei: estou, como é que você sabe que estive doente? Perguntei. E ela respondeu: eu estava no hospital com você. Repliquei que ela não podia ter estado e ela insistiu que estivera sim, durante todo o tempo em que conversamos, ambas as vezes. Ora, eu ouvi a sua voz muito alta, era quase desaparecendo e era realmente enervante. Afinal, minha prima disse: depois eu chamo outra vez, Mary. Houve um barulho no telefone e tudo acabou. Ela se calou. Fiquei pensando no caso depois. Tinha certeza de que ninguém em Oklahoma sabia que eu tinha uma prima chamada Shirley Jean, ou que alguma das minhas primas mora em Kentucky. Na verdade, todos os meus parentes moram em Kentucky. Assim, acho que aconteceu comigo uma coisa esquisitíssima. A senhorita Meredith
Não pensou mais no caso, até que me viu sendo entrevistado na TV a respeito dos trabalhos em que Raymond e eu estávamos empenhados. Foi um alívio para ela encontrar alguém com quem pudesse conversar, e assim ela me procurou. Quando me encontrei com a senhorita Meredith, alguns meses depois, ela me confirmou que ela e a prima tinham sido amigas íntimas e que de modo algum poderia ter se enganado a respeito da voz que lhe falaram pelo telefone. Também confirmou que o telefonema viera de maneira bem significativa, exatamente na mesma ocasião em que lera a notícia da morte da prima. Essa impressionante e significativa coincidência não poderia ter ocorrido por acaso. Indicava uma intenção determinada por parte de quem chamou. Outra ocasião sensacional foi contato por uma famosa atriz de Hollywood que me falou confidencialmente, me pediu para não revelar a sua identidade. O incidente ocorreu quando Miss Adams, como a chamarei aqui, tinha 8 anos e morava no Texas. No dia da ações de graça, ela foi com a sua família passar o feriado em uma casa de uma família amiga. O ambiente, porém, não era muito festivo, porque 2 anos antes, uma filha do casal que estava cursando na universidade morrera vítima de um acidente de carro. A moça costumava passar em casa o dia de graças, dia de ações de graça, e era natural que seus pais e irmãos se sentissem um tanto tristes naquele dia. Tudo, no entanto, corria bem. Quando o telefone tocou, Miss Adams atendeu e, como nos contou, ouvi uma telefonista de interurbano dizer: um telefonema a pagar. Em seguida, disse o nome da amiga de minha mãe e depois o nome de sua filha. Em outras palavras, o telefonema era dirigido à amiga. E a telefonista disse a Miss Adams que quem estava telefonando era a filha morta. Fiquei um tanto aturdida, apesar de muito criança, mas disse: um minutinho, e fui chamar a amiga de minha mãe. Fiquei junto dela, porque ouvi o nome e achei que podia ser alguém dando um trote. Ela ouviu o telefone, empalideceu terrivelmente e desmaiou. Mais tarde ela contou o que acontecera. Houve muita confusão, mas fiquei sabendo que ela ouvira a voz da filha, que estava morta. Havia 2 ou 3 anos. A moça disse a mesma coisa que dizia sempre, antes de ir passar o feriado com a família: mamãe, sou eu. Preciso de $20 para ir aí. A mãe sempre mandava os $20. Ela afirmava ter reconhecido a voz. Telefonaram para a companhia telefônica, mas essa informou que não houvera nenhuma chamada interurbana. O fato da suposta ligação interurbana não ter sido cobrada constituiu um aspecto perturbador no caso. Mostra que tais chamadas não são chamadas normais, no sentido literal da palavra. Todas as ligações normais entre as duas partes são feitas pela companhia telefônica. Ao contrário, parece que as chamadas de pessoas mortas são feitas pela manipulação do telefone em que é recebida a chamada. Esse fenômeno é ilustrado de maneira mais clara pelo caso que nos foi relatado por um senhor de Ohio, que testemunharam uma daqueles telefonemas fantasma. Quando era criança, morava em uma fazendinha com sua avó. Como o telefone da fazenda era usado por muitos moradores do lugar, sem sequer pedir licença à avó do nosso informante mandou desligá-lo certo dia. Na noite seguinte, no entanto, o telefone tocou. Era uma ligação interurbana de uma amiga da família em Virgínia Ocidental, dizendo que tudo estava bem e que ela iria partir e que ouviriam mais notícias dela dentro de poucos dias. A voz era cave e parecia vir de muito longe, explicou o informante. Naturalmente, a avó do nosso informante ficou perplexa com o telefonema e imediatamente se comunicou com a companhia telefônica para reclamar porque o aparelho não foi desligado como pediram. À tarde apareceu um funcionário da companhia que mostrou à minha avó que o fio em torno do poste não estava ligado. Depois entrou em casa e mostrou que o fio também não estava ligado. O desfecho do caso daquele estranho e aparentemente impossível telefonema ocorrera como fora predito pela voz, alguns dias depois, quando chegou uma carta anunciando o falecimento da amiga da família. Morreram no mesmo momento em que se fizeram a ligação telefônica. Esse fenômeno em que o telefonema ocorre no momento aproximado da morte de quem fala tem sido observado em vários casos, mesmo em outros países, e não nos Estados Unidos. Isso mostra que algumas das características que temos isoladas são universais no fenômeno do telefonemas de pessoas mortas. Informações coligidas por outros pesquisadores. No começo de 1980, 2 colegas nossos nos escreveram acerca de experiência psíquica realizada na Itália. O Dr. G.M. Rinaldi e sua esposa
de Bolzano tinham iniciado um estudo de casos de telefonema de pessoas mortas, muito semelhante ao que vimos pesquisando nos Estados Unidos desde 1977. Ele e sua esposa haviam pessoalmente examinado o caso da senhorita Emma Portucauchi, de Turim, que receberam um telefonema fantasma em 18 de agosto de 1977. Segundo ela, revelou seu marido morrera naquele mesmo dia, em consequência de um câncer no pâncreas. A morte ocorreu às 4 da manhã. De sorte que ela já havia voltado para casa. Quando viu o telefonema às 7 horas, ela ainda não havia se deitado e estava bem despertada e alerta quando o telefonema tocou. A voz de seu marido se fez ouvir imediatamente. Emma perguntou à voz com um tom que indicava perplexidade. "Por que ainda está em casa?" perguntou. "Estou esperando você." A mulher ficou tão chocada que largou o fone, o que a levou mais tarde a lamentar o seu gesto. O fato significativo do telefonema é que ela costumava visitar o marido no hospital e ajudar a enfermeira todos os dias às 7 horas da manhã. Convém notar, mais uma vez, como as mensagens transmitidas nos telefonemas, por mais breve que sejam, são significativas, tanto para quem recebe como para quem chama. Poderia alguém estar passando um troche desalmado na senhorita Portucauchi? Parece improvável. O Dr. Rinaldi salientou em seu relato sobre o caso em que Emma afirma ter ouvido uma voz clara, normal, inconfundivelmente a de seu marido. Estava sozinha em casa, sem pessoa alguma que pudesse falar e perturbá-la quando estava ouvindo o telefonema. Tem-se de admitir que todos os telefonemas fantasma mencionados até aqui foram bastante banais. As vozes não puderam falar mais que algumas palavras e que disseram não foi muito esclarecedor. Nem todos os telefonemas de pessoas mortas, contudo, são tão fragmentários. Às vezes deles resultam conversas mais demoradas, que parecem perfeitamente normais e que podem se prolongar até por meia hora. São, todavia, muito mais raras do que as breves intervenções mencionadas nos casos anteriormente expostos. Representam, porém, um formidável aspecto dos mistérios dos telefonemas fantasmas. E um aspecto que não pode ser ignorado. O mais importante, o mais interessante caso dessa espécie não foi diretamente escolhido por nós, mas revelado por Suzy Smith em seu livro The Power of Mind, O Poder da Mente. Miss Smith, conhecida autora de vários livros sobre a paranormalidade, entrevistou pessoalmente as duas pessoas que tinham conversado com a voz fantasma. Essas pessoas, Bonnie e C.E. McConnell, de Tucson, no estado do Arizona, apresentaram um relatório minucioso do incidente. Ambos morreram posteriormente. O caso é um tanto enrolado. Os McConnell tinham uma velha amiga chamada Andy Johnson, escritora e filantropa. Infelizmente, quando chegou à velhice, a generosidade da senhora Johnson a reduziu a uma precária situação financeira, a tal ponto que ela não podia pagar as despesas com o tratamento de sua abalada saúde. Acabou tendo constantemente de mudar de um hospital para o outro. A única esperança era conseguir escrever outro livro, ideia que os McConnell apoiavam calorosamente. O livro, contudo, não chegou a ser escrito e o casal McConnell acabou perdendo o contato com a amiga. Vários meses depois, no começo de uma noite de domingo de 1971, teve de novo notícia de Edney, quando recebeu um telefonema seu. Os dois cônjuges ficaram surpresos ao ouvi-la e surpresos também pelo fato de sua voz se mostrar jovem e vibrante, como a Anne de 20 anos antes. Anne contou que fora transferida para o asilo judaico artesão de Tucson. A senhorita McConnell lembrou-se durante a conversa que faltavam poucos dias para o aniversário de Ed e se ofereceu para levar-lhe uma garrafa de vinho de presente. "Não estou precisando disso agora", replicou Anne, que continuou falando sobre a maneira com que estava sendo tratado do livro que não terminara e concluiu, afinal, dizendo que nunca se sentira tão feliz. A conversa de que ambos os McConnell participaram durou cerca de 30 minutos. Na sexta-feira da mesma semana, a senhorita McConnell resolveu conversar de novo com a amiga e telefonou para o tal asilo. Foi quando sofreu o grande choque. A telefonista do estabelecimento explicou que Anne Johnson falecera no domingo anterior, às 10h30 da manhã, isto é, várias horas antes de terem os McConnell recebido o seu telefonema. Não podia haver erro acerca da hora da morte, nenhuma dúvida também acerca do misterioso telefonema.
Estudando a natureza dos telefonemas. A vida depois da morte. Scott Rogo. Quando iniciamos o estudo de casos semelhantes de conversas telefônicas, fantasmas demoradas, ficamos a princípio intrigados, porque, por exemplo, seriam elas tão raras? Pergunta. O caso dos McConnell faz parte apenas de meia dúzia de casos do mesmo gênero que podemos coligir. Também tínhamos curiosidade de saber por que os fantasmas telefônicos jamais diziam qualquer coisa a respeito de suas próprias mortes. Parecia deliberadamente dispostos a fazer com que os ouvintes percebessem que estavam falando com pessoas que viviam e respiravam. O caso Johnson McConnell era típico nesse sentido. Enid não admitiu que estava morta, mas, não bastante, criou um obstáculo à pretensão do casal de visitá-la por ocasião de seu aniversário. A resposta a essas perguntas só veio alguns meses depois de termos começado seriamente a colher dados sobre telefonemas fantasmas. A chave surgiu quando observamos que o casal McConnell não sabia que Enid Johnson estava morta quando recebeu o telefonema. Sob esse aspecto, o caso é diferente dos que nos foram contados pelo Dr. Medved e por Patricia Adams. Naqueles casos, as pessoas souberam imediatamente que tinham entrado em comunicação com o morto. Com essa ideia na mente, tratamos de reavaliar todos os casos que tínhamos registrado, mais de 50 naquela ocasião, e encontramos uma disposição bem coerente que diferenciava os telefonemas fantasmas fragmentários dos que envolviam uma conversa demorada. Quando o ouvinte sabia que estava falando com o espírito de uma pessoa morta, o telefonema era invariavelmente curto e confuso. Em caso contrário, a conversa podia se prolongar por meia hora. O caso relatado por Meredith nos causou certo embaraço. Tomamos conhecimento dele depois de termos terminado a nossa análise. O caso não se mostrava como um daqueles telefonemas breves e confusos que ocorriam quando o ouvinte sabia da morte da pessoa, mas não se tratava também de um telefonema muito prolongado. Poderia ser prolongado, uma vez que a senhora Meredith lutou contra a ideia de reconhecer que o telefonema viera de uma pessoa morta. A disposição que descobrimos acerca da duração dos telefonemas pode explicar prontamente porque, nos casos de contatos telefônicos demorados, as vozes fantasmas jamais falam a respeito de sua própria morte. Parece razoável presumir que os telefonemas só ocorrem quando entram em jogo vários fatores psíquicos dentro das mentes de quem comunica e de quem recebe a comunicação. Assim, por exemplo, todas as pessoas cujos casos mencionados se encontravam em estado de espírito passivo, dormindo, tendo acabado de se levantar, descansado em casa, à noitinha, etc. Quando receberam os telefonemas, em outras palavras, as pessoas se encontravam relaxadas mental e fisicamente quando ocorreram os telefonemas. Esse fator pode concorrer em primeiro lugar para tornar o contato psíquico possível. Há muito os parapsicólogos sabem que os estados mentais caracterizados pelo repouso e a ausência de preocupações são bons condutores psíquicos. Isso pode ser verdade para o estado de espírito que deve prevalecer para que ocorra um telefonema dos mortos. O motivo de serem tão curtos, em sua maior parte, os telefonemas dos mortos se deve ao fato de ficar a pessoa muito nervosa quando compreende o que está acontecendo. Essa agitação mental pode destruir as condições psíquicas que tornaram possível o começo do contato. Ora, essa agitação não ocorre no caso em que a pessoa ignora que aquele com quem está falando já morreu, e assim pode conversar durante vários minutos. Os autores dos telefonemas fantasmas podem, sim, deliberadamente evitar que seja conhecida a sua própria morte, a fim de que sejam prolongados os contatos psíquicos. Em um dos nossos casos, de fato, o telefonema foi interrompido no momento que a pessoa que recebia o telefonema tentou estimular a outra a admitir a sua própria morte. Fiquei sabendo desse caso pelos protagonistas, o casal Joey Bonnell, muito pouco depois do ocorrido, de modo que o incidente ainda estava bem vivo em sua memória quando me foi relatado. Aconteceu na tarde de domingo, 18 de novembro de 1979, em casa do casal, na cidade de Portland, estado do Oregon. A senhorita Bonnell se encontrava na cozinha, preparando um lauto jantar para comemorar o feriado de Ação de Graça, enquanto Mr. Bonnell estava na sala de jantar, junto da mesa, quando recebeu o telefonema, o primeiro sinal de que algo inesperado iria acontecer.
ocorreu quando a companhia de telefone tocou por um momento e depois parou. A companhia não tocou de novo, mas Banner impulsionadamente pegou o fone, mesmo depois de esperar alguns segundos. O que ouviu o excitou tremendamente. Era a voz de sua irmã já falecida, procurando por ele. Antes que pudesse se dominar, ele perguntou à irmã como estava. Seguiu-se esta breve conversa. Estou bem, respondeu a voz. E você, Joey? Sim, é Joey. Quem é você? Redarguiu Bonnie, surpreso. A voz respondeu dando o nome exato. Sou Mary. Nesse momento, Bonnie compreendeu o que lhe estava lhe acontecendo. Meu Deus, exclamou. É bom ouvir a sua voz. Onde é que você está? O que está fazendo? Nesse ponto, porém, a estática interrompeu a ligação. Bonnie disse à voz que não a estava podendo ouvir. Ela replicou, eu sei, tenho de ir, mas quero conversar com você. A voz se calou, mas Bonnie não desligou logo. Só pôs o fone no gancho quando se convenceu de que a conversa não iria continuar mesmo. Como me explicou ele mais tarde, a voz era clara e cheia, mas logo que ele lhe perguntou de onde estava falando e lhe pediu para se identificar melhor, a estática interrompeu a ligação, mas Banner continua inteiramente convencido de que a voz era a de sua irmã, sendo reconhecível com facilidade. Até hoje, ele não sabe explicar por que o telefone tocou só uma vez e por que, apesar disso, ele atendeu. A ideia de que aqueles telefonemas falham muitas vezes devido ao nervosismo excessivo das pessoas a quem são dirigidos é admitidamente hipotética e um tanto redundante, mas explica porque parece haver dois tipos de telefonema dos mortos. E porque o segundo tipo ocorre quando a pessoa desconhece a natureza das chamadas. Se a senhorita McConnell não tivesse telefonado para um asilo judaico alguns dias antes, depois do telefonema de Kennedy, jamais saberia que participara de uma sensacional manifestação psíquica. Problemas das provas. Como podemos ter certeza de que os telefonemas dos mortos vêm mesmo dos mortos e não de alguma outra fonte? Pergunta. Isso pode parecer uma pergunta meio estranha, mas é muito importante. Há realmente duas explicações possíveis, muito diferentes, para aqueles telefonemas fantasmas. A primeira é que os mortos podem ocasionalmente entrar em contato com os vivos graças à manipulação de equipamento eletromagnético, mas há também outra explicação possível. Será que graças aos poderes de nossa própria mente nós produzimos tais telefonemas? Pergunta. Sabemos que a mente possui notáveis habilidades psiquiméticas ou poder da mente sobre a matéria. Tem o poder de mover objetos físicos, levitar mesas, curar os enfermos e, segundo descoberta recente, produzir comunicações por meios mecânicos. E às vezes podemos empregar tais habilidades inconscientemente. As manifestações por meios mecânicos, por exemplo, ocorrem quando alguém em uma família às volta com atribulações utiliza inconscientemente seu poder da mente sobre a matéria para produzir toda a sorte de perturbações fantasmas. Os móveis se movem como que espontaneamente, ouve-se barulhos estranhos, objetos aparecem e desaparecem na casa, misteriosamente. Se esse agente é afastado da família ou se adormece, as assombrações param. No entanto, a própria pessoa raramente percebe que é ela própria que está produzindo o fenômeno, pois o seu poder está sendo dirigido para uma parte da mente profundamente oculta no inconsciente. À luz desse fato, o de que todos nós possuímos habilidades psicoquinéticas, há a real possibilidade de que a nossa mente possa manipular eletromagnética e psiquicamente um sistema telefônico que produz um telefonema fantasma. A ideia pode parecer estranha, mas há algumas provas de que nós, os vivos, podemos produzir telefonemas fantasmas em certas ocasiões. Posso falar a respeito por experiência própria. Uma vez eu mesmo produzi um dos tais telefonemas. O incidente ocorreu em 1975. Eram 4 horas de uma bela tarde de quinta-feira. E eu me encontrava deitado em um divã, na sala de estar, pensando em dar um telefonema para um psicólogo meu, conhecido no Instituto de Neuropsiquiatria da Universidade da Califórnia. Na realidade, não cheguei a telefonar, apesar da intenção de fazê-lo, mais ou menos às 6 horas. No entanto, sofri o maior choque de minha vida quando veio um telefonema do Instituto, do gabinete do próprio psicólogo, para quem eu tencionava telefonar. Quem falou foi o assistente de pesquisa, dizendo que estava respondendo ao meu pedido. Quando lhe perguntei sobre o que estava falando, ele me disse que às 4 horas eu havia telefonado, dando o meu nome e pedindo para me telefonar. Um trabalhador voluntário atendera ao telefone e anotar o recado. Em 1975 eu não sabia tirar proveito dessa experiência, uma vez que foi bem depois que comecei a me interessar seriamente pelo mistério dos telefonemas fantasmas.
Quando, porém, iniciei os estudos sobre telefonemas dos mortos, passei a encontrar muitos casos quase idênticos ao meu. Um desses incidentes me foi relatado pelo meu amigo Jeremy Clark, redator da revista Fate. O incidente ocorrera em uma tarde de sábado, em 1975. Eu e um amigo, o Dr. Benton Jameson, estávamos sentados em meu apartamento em Mulred, no estado de Minnesota, conversando quando o telefonema tocou. Atendi. A pessoa que se achava do outro lado da linha e cuja voz reconheci imediatamente se identificou como Mary, uma amiga de minha mulher. Minha mulher, Penny, tomava conta de 2 filhinhos de Mary. De vez em quando, a Mary indagou se ela poderia tomar conta dos meninos naquela noite, pois pretendia sair. Expliquei que Penny viajara para visitar seus pais e só voltaria no dia seguinte. Mary não escondeu a sua decepção e a conversa ficou por aí. Quando a esposa de Jeremy regressou, o marido lhe falou sobre o telefonema e ela imediatamente telefonou para Mary, que ficou surpresa e negou que tivesse telefonado. Realmente, pensaram em telefonar durante toda a tarde, mas acabaram desistindo. Quando Penny, a mulher de Jeremy, disse que no telefonema Mary manifestara expressamente a sua decepção, a verdadeira Mary afirmou que jamais faria tal coisa. Concordei, disse Clark. Na ocasião fiquei um tanto surpreso com a sua reação. O Dr. Jameson pessoalmente confirmou todo o episódio. Em face desses casos intencionais, como passaremos a chamá-los, não podemos presumir automaticamente que os telefonemas fantasmas venham dos mortos. Só uma pessoa viva pode produzir... Se uma pessoa viva pode produzir uma voz fantasma semelhante à sua própria voz, em um telefonema interurbano, parece, pelo menos teoricamente, possível que a pessoa também possa também imitar a voz dos mortos em telefonemas. Quando eu e Raymond Bayless começamos a estudar os telefonemas dos mortos, não imaginávamos realmente que conseguiríamos resolver o problema. Não bastante, à medida que fomos colhendo cada vez mais dados, verificamos que os mesmos mostravam que tais telefonemas são, na verdade, provocados pelos mortos e não pela utilização inconsciente do poder psíquico dos vivos. Telefonema dos mortos é a questão da sobrevivência. Antes de mais nada, não se pode esquecer que a maioria dos telefonemas fantasmas são dirigidos a pessoas que sabem que quem está chamando já morreu. Muitos dos nossos casos ocorreram depois que uma pessoa que chamava no telefone já havia morrido há 6 meses, ou até mesmo mais. Nada menos de 22% dos nossos casos se incluem nessa categoria. Não nos parece que houvesse razão prática ou psicológica para que uma pessoa inconscientemente motivada produzisse um telefonema fantasma depois de tanto tempo. Outros casos, ao contrário, são semelhantes ao daquele ocorrido em Ohio, quando o telefonema ocorreu no momento exato em que a pessoa que telefonou estava morrendo. Imaginamos se, em tais casos, a pessoa não teria inconscientemente recebido uma mensagem telepática sobre a morte e produziu um telefonema do morto psicokineticamente a fim de revelar a informação ao seu consciente. Essa hipótese, contudo, não pode ser explicada porque um número tão considerável de telefonemas dos mortos ocorre meses depois da morte de quem telefona e quando somente a pessoa morta tem motivo para provocar o contato. Outro indício para explicar a origem dos telefonemas é o fato de se observar os mortos. Nos mortos, a tendência de telefonar é indício que tiveram ou têm significação psicológica, ou para eles próprios, ou para seus amigos e parentes. Nada menos de 10% dos nossos casos ocorreram em dias emocionalmente significativos. Um dos casos mais notáveis do fenômeno nos foi comunicado pela senhorita Mary Carrill, dona de casa de Nova York, que recebeu um telefonema de sua filha morta no Dia das Mães, em 1943. Havia 6 meses que a moça morrera. A senhorita Carrill já havia anteriormente comunicado o caso à revista Fate, mas conseguimos um relato independente do episódio. O telefonema ocorreu no princípio da noite, quando a senhorita Carrill estava ouvindo um programa de rádio. A voz que ela reconheceu imediatamente como a da filha que morrera e só pôde dizer: "Alô, mamãe, como está passando? Está me ouvindo? Alô, mamãe?" Depois disso, a linha se encheu com um murmúrio de diversas vozes. A senhorita Carrill pôde ouvir a voz da filha perguntando, entre a estática:
se a estava ouvindo e depois tudo se silenciou. Esses casos em aniversário levam à convicção de que os telefonemas não acontecem por acaso, mas são comunicações cuidadosamente planejadas pelo próprio morto. Também indicam uma definitiva motivação, embora isso possa se aplicar tanto à pessoa que chama como a que atende a chamada. A narração da senhora Carrion também é interessante pelo fato de ter ela ouvido várias vozes misturadas falando na linha. É uma coisa que aparece, embora não frequentemente, no caso que recolhemos. Esse estranho fenômeno pode indicar que aqueles telefonemas vêm do mundo dos mortos. Parece plausível admitir-se que, se abre um canal entre os vivos e os mortos, muitos espíritos tentem aproveitá-lo para entrar em contato com os vivos. Ao mesmo tempo, não parece verossímil que, se uma pessoa viva produzir uma chamada telefônica, a vá poluir com a interferência de outras vozes fantasmas. Nosso estudo sobre os telefonemas dos mortos ainda se encontra na infância. Evidentemente, não podemos ter a pretensão de havermos resolvido os muitos mistérios apresentados por aqueles contatos enigmáticos, mas sabemos exatamente por exemplo, como são feitas as ligações, que é mais inclinado a recebê-las e em que ocasiões ocorrem com mais frequência. Uma coisa, porém, é certa: tais telefonemas não são tão raros como se poderia pensar. Têm sido revelados casos ocorridos desde a década de 1920, e a cada vez maior o número de pessoas dispostas a revelarem as suas experiências. Infelizmente, até hoje, poucos parapsicólogos se dispuseram a estudar esse sensacional fenômeno. Na verdade, a maioria deles pode achar que se trata de um fenômeno estranho demais, embora não seja singular do que qualquer outro tipo de manifestação psíquica. A vida depois da morte, Scott Rogo.